Muito bem, pessoal. Nesse semestre, nós vamos trabalhar com a disciplina de Teoria das Finanças Públicas, na qual a gente conversa sobre a relação do Estado com o mercado e, principalmente, a preocupação do Estado não só com o equilíbrio das contas públicas, mas principalmente com o estabelecimento do nível de empregos e controle de índices como a inflação para manter a economia funcionando. Os termos de avaliação e participação da disciplina vão constar da plataforma, portanto, agora importa a gente discutir um pouco a parte conceitual. Essa disciplina também está dividida em 5 unidades. Nesse momento, eu quero conversar com você sobre a unidade 1 e 2. E nesta unidade 1, há uma abordagem bastante ideológica da relação do estabelecimento do Estado e um pouco da sua relação com a economia. Nessa abordagem ideológica, o primeiro conceito ideológico de Estado que se toma é o conceito marxista, de Karl Marx, que foi um filósofo alemão, praticamente nascido na Prússia, né, que construiu a ideia de que, digamos assim, teoricamente, que as relações sociais, principalmente do Estado, inclusive, são relações estabelecidas através de uma luta de classes entre trabalhadores e o capital, tendo o Estado como intermediador desse processo. Mas para que o Estado seja intermediador desse processo, é importante perceber como é que o Estado está estruturado. Além desse conceito marxista, sob esse conceito marxista, melhor dizendo, veio, portanto, o conceito de hegemonia. Hegemonia no entendimento de um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas que tem um pensamento comum a respeito de como deve funcionar o Estado. Essa hegemonia é estabelecida através dos conceitos ideológicos. Voltando à ideia de Marx, o conceito da ideologia de que o Estado deveria ser um Estado forte, tomado por uma base proletária que estaria regulando o mercado. E, na verdade, historicamente, a gente viu que não foi bem assim que a coisa veio acontecendo, embora haja, digamos, modelos da história da humanidade, como o caso da Rússia, mais recentemente a China, e por aí vai. Entretanto, a nossa preocupação não deve ser por aí. A nossa preocupação deve ser no sentido de que como se estabelece o Estado e como ele se relaciona com o mercado, né, nesse conceito de teoria das finanças públicas, para ver como é que o Estado pode interferir e regular a sociedade. Esse conceito de hegemonia, de pensamento hegemônico, é um conceito, digamos assim, bastante utópico, porque não é possível uma ideologia comum entre um Estado inteiro. Surgem, na verdade, outras correntes, através do chamado instrumental, intelectual, orgânico, que constitui outras hegemonias. E assim o Estado vai se construindo. E à medida que o Estado vai se construindo através de ideias, conjuntos ideológicos distintos, também vai se formando novas configurações na sociedade, na relação do Estado com o mercado e com a sociedade. Nesse conceito de hegemonia, surgem alguns entendimentos, vamos dizer assim, de uma sociedade civil superestruturada, um grande conceito hegemônico, de uma sociedade política onde há concorrência de partidos políticos, governos populistas que tentam controlar toda uma sociedade através do Estado com medidas populistas, né, que tem uma identidade muito grande com o seu líder ou com as suas ações, e também o conceito de intelectual orgânico, que é dentro da base hegemônica vão se constituindo novos valores, novas ideias, novas ideologias, novas formas de se conduzir o Estado, sua relação com o mercado e o estabelecimento da sociedade. Entretanto, apesar desses elementos, dentro desses elementos, surge também a crise hegemônica, que é justamente quando há uma grande fragmentação das ideologias que devem estar, digamos, ocupando o Estado e, a partir desse conjunto ideológico, também estabelecendo uma relação com a sociedade. Portanto, ideologia e Estado, nesse primeiro momento, nessa primeira unidade, a constituição do Estado depende muito do conceito hegemônico e da base, digamos, intelectual e ideológica que existe. As primeiras fases da humanidade foi assim e prevalece ainda em boa medida essa estruturação. Contudo, né, ainda nessa primeira unidade, o Estado e a economia estabelecem uma relação à medida de quem ocupa o Estado. E essa ocupação do Estado se dá através das ideologias, que a gente chama de ideologias político-partidárias, né? E os partidos políticos estabelecem, digamos, uma concorrência entre si para se ocupar do Estado. Nessa concorrência política entra principalmente nós que somos os cidadãos,
os partidos e seus políticos, os burocratas de governo e os níveis de governo que a gente já conhece hoje em dia. Né? Essa concorrência política é que vai determinar qual será o modelo de Estado que está estabelecido e, obviamente, qual o modelo que vai se relacionar com a economia e tentar o melhor nível de desenvolvimento de uma sociedade. Nessa unidade 2, vamos assim dizer, nós temos uma nova conceituação, ou melhor dizendo, uma conceituação técnica do que é o bem que deve ser provido e fornecido pelo Estado e o bem que deve ser provido e fornecido pelo setor privado. É o que a gente chama tecnicamente da fronteira entre o setor público e o setor privado. A definição dessa fronteira é importantíssima para se conhecer, para se falar de teoria das finanças públicas e principalmente para se conhecer a atuação do Estado e o modelo do Estado, até onde o Estado deve chegar na sua atuação, na sua intervenção no mercado, a partir de onde ele deve deixar fluir para que tenha um equilíbrio das contas públicas e principalmente um equilíbrio do desenvolvimento social. E nessa fronteira entre os setores público e privado, tem dois conceitos importantes, que é a rivalidade no consumo e a exclusão no consumo. Se um bem não é rival no consumo e a exclusão é muito cara, é um bem público, né? Porque se todos podem simultaneamente consumir um determinado bem, ele é público. E sua exclusão sendo muito cara. Exclusão no sentido de ter que construir estruturas para que ele seja consumido. Por outro lado, o conceito da rivalidade diz que quando um bem é muito rival, ou seja, o seu acesso, a sua busca, constitui em rivalidade entre aqueles que o acessam, né, é um bem, portanto, de exclusão baixa e é um bem privado. Imaginemos, por exemplo, uma partida de futebol. Para excluir pessoas do consumo de uma partida de futebol, é preciso construir grandes estádios. Né? E isso torna o seu acesso muito caro. Portanto, esse tipo de bem pode deixar o setor privado construir. Enfim, é nessa base conceitual de exclusão no consumo e de baixa ou alta rivalidade também no consumo, que se define qual o bem que de fato o Estado deve fornecer e também provir, que são coisas distintas, eu vou falar daqui a pouco, e também quais são os bens que deve deixar por conta da iniciativa privada. Embora, quando a gente fala por conta, é no sentido dela fornecer, mas a participação do Estado, ainda que no setor privado, regulando o setor privado, é fundamental para se estabelecer, se continuar o equilíbrio das contas públicas. Né? E assim por dizer, portanto, né, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que nessa fronteira do setor público ou setor privado, é preciso conceituar bem quais são os bens públicos. Né? De uma forma geral, aqueles que são mensuráveis, que estão de fato na gestão do governo que ocupa o Estado, e aqueles que não são mensuráveis, como grandes rodovias, o meio ambiente, grandes florestas e tudo, enfim. Na ação sobre esses bens públicos, quando o Estado provê ou fornece, importa a gente ficar atento às chamadas externalidades. Né? Quando o Estado constrói uma estrada, por exemplo, para fornecer o transporte, para fornecer o escoamento de mercadoria, o trânsito de pessoas, há as externalidades positivas e negativas. As negativas é, por exemplo, o mexer com o meio ambiente. As positivas, por exemplo, seria aumentar o nível de emprego, né, permitir um melhor escoamento da mercadoria, das pessoas, um maior desenvolvimento. Seja como for, sempre que há uma atuação, o uso dos bens públicos, a sua construção e também o seu uso, tem essas externalidades. E quando não há a ação do Estado, vem a ação do setor privado, que é também muito comum na democracia, né? Graças a Deus. E pode acontecer de que mesmo o Estado e o setor privado fornecendo bens, há mercados que fiquem incompletos, como é o caso brasileiro. Há muitos bens também que a gente ainda não consome. Nessa incompletude do mercado, o Estado tem que chegar junto, ele tem que comparecer. Portanto, essa relação entre o que se fornece, né, e a atuação do Estado é fundamental para estabelecer o melhor nível de desenvolvimento. Portanto, discutir teoria das finanças públicas é discutir não só a atuação, mas inclusive a intervenção do Estado na economia e sua participação como um todo. Né? E assim por dizer, controlar a ocorrência do desemprego e da inflação é papel do Estado, por isso que o Estado tem que estar o tempo todo não só fornecendo bens, consumindo e provendo recursos no mercado, né, estimulando recursos no mercado, como inclusive, através dessa atuação,
controlar níveis de emprego e a própria inflação, né? Porque a inflação é um imposto embutido no mercado que diminui o poder aquisitivo das pessoas. É isso? Esse relacionamento entre fornecimento do setor privado e fornecimento do setor público é o que a gente chama de falhas de mercado, onde o Estado deve entrar, mas não de maneira, digamos, incisiva, direta, completa, mas de uma forma mais, digamos, adequada àquele momento. Mais recentemente, essa atuação do Estado tem acontecido de uma forma bem institucional através da regulação das utilidades públicas. São as agências reguladoras, né? A Anatel, a ANEEL, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, a Anvisa. Foi uma forma, digamos, intermediária de controlar a ação do Estado do setor privado. E nesse sentido, ainda tem que se discutir a carga tributária que é imposta à sociedade. Mesmo com essa regulação de mercado, a carga tributária ainda continua muito alta. E, nesse sentido, a gente vai discutindo para saber até que ponto ela é equitativa, ela é progressiva, ela permite, de fato, que o Estado provenha recursos, mas também mantenha níveis de emprego, controle a inflação, né, e não permita que o mercado desague. A teoria das finanças públicas controla isso, relação entre Estado e mercado, provimento do Estado e, principalmente, controle de inflação e desemprego. Na próxima unidade, a gente continua abrindo sobre inflação e desemprego e dando sequência no conteúdo, ok?